certo? O que está em preto é o que já existe no atual estatuto. O que está em vermelho são as propostas da comissão. E aí, então, cada um de nós que quiser oferece faz seus comentários e oferece suas sugestões, emendas, para que a gente, então, aprove a redação final. Ok? Bom, o artigo 1º, como todos veem, a comissão acrescentou lá que a Fundação Educacional de Barretos é uma fundação de direito privado, né? E depois, embaixo, regida pela Lei Complementar Municipal, número 154, de 26 de maio de 2011. Essas as sugestões da comissão. Nós, da reitoria, nós analisamos também essa proposta com bastante critério. E temos também algumas sugestões para incorporação, enfim, para a redação final de cada dispositivo. E eu vou apresentar, então, essas sugestões e submeter à apreciação do plenário. Ok? Evidentemente, sempre no intuito de aperfeiçoar o texto, sem nenhuma conotação de correção do trabalho da comissão, nem nada. É que em direito é isso mesmo. Cada um enxerga as coisas de uma maneira, né? E a gente tem que colocar e submeter à discussão e até chegar a um consenso ou a uma aprovação. Ok? Então, no artigo 1º, nós sugerimos que depois, eu vou dizer, ó, a Fundação Educacional de Barretos, FEB, aí nós sugerimos que seja acrescentado a seguinte expressão: entidade sem fins lucrativos, vírgula, aí continua, né? Na verdade, isso é um pleonasmo, né? Porque toda fundação é entidade sem fins lucrativos. Mas, às vezes, principalmente em se tratando de estatuto, é importante que a gente reforce essa ideia, porque quem vai ler, às vezes, não tem o conhecimento disso. Não sabe que fundação é uma entidade sem fins lucrativos. E é importante, se ele vai analisar, saber, não, isso aqui não é uma empresa que visa lucro, né? Então, nós sabemos a redundância, mas consideramos importante acrescentar para esclarecer mais, reforçar mais essa qualidade muito importante da FEB, né? E ainda no artigo 1º, depois da expressão lá, autônoma, filantrópica, de fins educacionais, vírgula, aí nós alteramos a redação. Em vez de deixar criada pela lei municipal número 1032, nós colocamos assim: criada mediante autorização da lei municipal, né? Então, só alteramos a expressão, criada mediante autorização da lei municipal. E aí, o objetivo é simples. É que essa sempre é uma polêmica quando a gente enfrenta a questão da natureza jurídica da FEB, né? Muitos entendem, muitos pensam que a FEB foi criada pela lei municipal, mas isso não corresponde à verdade. A FEB foi criada por autorização da lei, mas a criação dela se deu com o registro do seu estatuto no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? Isso gera muita confusão, porque as entidades de direito público, essas sim são criadas por lei. Se ela fosse de uma entidade de direito público, aí a gente estaria falando corretamente, criada pela lei tal. Então, as entidades de direito público não precisam de registro de estatuto no cartório. Então, é a lei que cria. Mas, sendo de direito privado, não. A lei autoriza a criação, autoriza a doação. E aí, a doação do patrimônio, no caso. E aí, os estatutos, quando são registrados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, aí se cria a personalidade jurídica da entidade. Tá certo? Então, para ficar um texto mais, vamos dizer assim, aperfeiçoado, é que nós colocamos essa sugestão. Portanto, no artigo 1º, só a reitoria acrescenta, né, sugere esses acréscimos. Primeiro, lá em cima, entidades sem fins lucrativos. E depois, embaixo, criada mediante autorização da lei. Só isso que nós queremos alterar. E pode ser com letra minúscula, por favor, viu?
Todas as duas. É só para destacar, né? Então tá bom. Então está em discussão. Aqueles que quiserem se manifestar a respeito do artigo 1º, se ninguém quer se manifestar, submeto então à aprovação do plenário a redação do artigo 1º com as alterações propostas pela comissão e pela reitoria. Aqueles que aprovam, então, se manifestem, por favor. A 48 votos favoráveis. Aprovaram, né? Aqueles que são contrários se manifestem. Um voto contrário. E os que se abstêm se manifestem. Nenhum. Chegou. Bom, o artigo 2º não há sugestão de alteração. O artigo 3º, no caput, ou seja, na cabeça, né? A reitoria sugere que logo depois da expressão Instituto Científico e Tecnológico Roberto Rios, INTEC, seja acrescentada e outras unidades que vierem a ser criadas. Pelo seguinte, porque o artigo 3º diz que a FEB tem por finalidade manter o centro universitário, o colégio, a escola técnica e o instituto científico, né? Mas pode ser que no futuro a FEB queira criar uma outra unidade, não sei qual, né? E assim, se vier a acontecer, não haverá necessidade de alteração do estatuto. Do jeito que está fechado. Só existem essas, e se tiver de criar outra, tem que alterar o estatuto, senão vai ficar incompatível, né? Então é só acrescentar e outras unidades que vierem a ser criadas. Ok? Bom. Claro. O INTEC voltou a funcionar. Não, ainda não, sabe? O INTEC é um caso que nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos analisando e ainda não chegamos a uma conclusão definitiva sobre como ele deve funcionar. Na verdade, não está funcionando, está parado, não tem nada. E não tem ninguém à frente dele hoje? Hã? Não tem ninguém se responsabilizando por ele? Não, não tem nenhuma atividade. Agora, nós pretendemos fazer com que ele funcione, não sabemos ainda como. Não, dentro das prioridades ainda não deu para a gente se fixar no INTEC. Mas certamente, quando o fizermos, haverá participação de todos. Certo? Entendo, obrigada. Mas também não queremos extingui-lo assim sem uma análise mais profunda, né? É por isso que... Bom, o artigo 3º, então, é só essa emenda que a reitoria propõe. Agora, a comissão incluiu outras, né? Tudo que está em vermelho lá, ó. No inciso 3, por exemplo. Habilitar o profissional para o pleno desempenho de suas funções profissionais, éticas e sociopolíticas. No inciso 4, manter permanentemente atenta à evolução da sociedade brasileira, sensível aos seus anseios e compromissada com suas demandas. 5. Estabelecer condições para o aproveitamento das vocações em todos os domínios da cultura. 6. Estabelecer a política de ensino, pesquisa e extensão. 7. Criar, formular, modificar e extinguir cursos e programas em todos os níveis de educação. 8. Completar a formação científica, cultural, social e ambiental
ética e urbanística dos acadêmicos. Depois, lá no 10, promover e contribuir com análise e reflexão crítica permanente da vida nacional em todos seus aspectos constituintes. 11, tem uma nova redação. Conferir graus, certificados, diplomas e títulos em todos os níveis de educação, observando as normas legais da União e dos sistemas de educação aplicáveis. Tudo isso aí, então, são sugestões da comissão, com as quais a reitoria concorda. E, então, quero submeter o artigo 3º à discussão. Se alguém quiser apresentar outras sugestões, enfim, discutir. Caso contrário, então, quero submeter à votação. Aqueles que aprovam a redação do artigo 3º, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. No artigo 4º, também temos apenas as sugestões da comissão. A reitoria não tem nada a acrescentar. E diz: a FEB tem por objetivos as alterações no inciso 1, criar, instalar, manter e promover o desenvolvimento socioeducacional, cultural, técnico, científico e socioeconômico do país, enfatizando os campos diretamente ligados à promoção humana, à preservação do meio ambiente e à valorização da cultura brasileira. Isso é sugestão da comissão, então. Depois só tem lá no inciso 3, em que diz colaborar com as instituições educacionais de todo o país, na elevação dos diferentes níveis de ensino e na sua adaptação às necessidades do desenvolvimento regional, nacional e internacional. No 4, cooperar com outras instituições científicas e culturais nacionais e internacionais, visando o desenvolvimento da ciência, da técnica, das letras e das artes. E 5, estimular e promover a divulgação de suas políticas de ensino, pesquisa e extensão, através de veículos de publicação ou de comunicação, mídia e de imprensa oficial. Certo? Repito, a reitoria não tem nada a acrescentar na redação do artigo 4º, conforme proposto pela comissão. Aqueles que quiserem se manifestar, caso contrário, submeto à aprovação. Os que aprovarem, por favor, se manifestem. Aonde? No 4. Certo? Está correto. Da técnica, vírgula, das letras e das artes. Perfeito. Já acrescentamos a vírgula. Certo? Então, aprovado por unanimidade. Mas eu acho que era da técnica das letras mesmo, viu, professor? Não são duas coisas, é uma só. É técnica das letras. Não são duas coisas, é uma só. É ciência, técnica das letras e das artes. Técnica das letras e técnica das artes. São duas coisas. Sem vírgula mesmo. Essa é uma redação sugerida, levando em consideração o que o MEC exige, né, para que tenha como objetivos a fundação. A gente utilizou... Então, a expressão é técnica das letras mesmo. E técnica das artes, é o que está escrito aí. Técnica das letras e das artes. Ah, tá bom. Técnica das duas coisas. Tá certo, Lelo? Então mantenha essa redação, tira a vírgula do Lelo. Gustavo, só uma dúvida. É técnica das letras e técnica das artes? É isso só a para ideia? não repetir, ficou, Não, mas Seria é essa a isso, ideia. Sim, sim. Então tem que colocar um E. Técnica da ciência e... Não, desenvolvimento da ciência, técnica das letras e das artes. E da técnica. E da técnica. Das letras e das artes. Se a ideia é essa que você está falando. Tá? Porque senão o professor Lelo tem razão. Tá? Então vamos consertar?